Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast criado para trazer informação e muito entretenimento para você que vem nos acompanhando. E se você ainda não se inscreveu, corre lá no YouTube, se inscreve lá no Chronicast Podcast Barbosa Júnior, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe os nossos conteúdos, ajude o Chronicast a chegar muito mais longe. E se você tem uma história aí, ou conhece uma história que é bacana para a gente poder contar aqui, anota este número aí, 019-978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast. Manda para mim o nome da pessoa, um breve relato da história dela e o contato. E a produção vai entrar em contato, vai conversar e se der tudo certo, a pessoa vai estar aqui comigo contando a sua história aqui no Chronicast. Eu quero ser a sua voz e levar a sua história para muito mais pessoas. Quem sabe a sua história venha a inspirar outras pessoas, tá certo? E o nosso convidado de hoje nasceu na cidade de Rio Claro, tem 48 anos. Por 4 anos foi o vendedor de anúncios da Listel. 4 anos melhor vendedor de veículos do Grupo Alpine, onde por 17 anos foi gerente de vendas e aumentou as vendas em mais de 40%. Logo após foi para a Movida Seminovos, onde as vendas de um ano para o outro saltou de 12 para 60 veículos. E hoje é consultor de lojas de seminovos e ministra treinamentos de vendas na prática, curso desenvolvido no Grupo Alpine. Hoje eu converso com Fábio Luiz Sarti. Isso Seja mesmo. bem-vindo ao Chronicast. Bem-vindo. Oi, tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse podcast, mas estamos aqui para falar da nossa vida aí. Vamos ver o que acontece, né? Plano de vida, Fábio? Conta um pouco da sua história pra gente. Eu saí de casa com 16 anos. Fui morar em São Paulo, fui fazer Senai. Eu sou técnico em artes gráficas, não tem nada a ver com carro, mas aí eu fui para São Paulo, morei lá 8 anos, morei em pensão, moramos em 6 num quarto. Depois eu fui para Vitória do Espírito Santo. Eu fiz um projeto lá de um ano. Era um livro que ia ser feito do Espírito Santo, nós fizemos. Aí voltei para Campinas, eu e meus irmãos montamos uma empresa. Aí quando teve aquele, não sei se você lembra daquele apagão. Teve um apagão, nós perdemos as máquinas. Eita. É. Aí eu fazia fotolito, uma coisa bem específica de gráfica. Fui pro Correio Popular, porque eles eram clientes nossos. Aí ele me chamou para trabalhar lá. Aí eu fui fazer um anúncio na Alpine, comprei um carro na Alpine, vendi o carro em Rio Claro, voltei, comprei outro carro na Alpine, vendi o Claro. Aí o gerente, o Gustavo, falou: vem trabalhar com a gente. Aí mandei um currículo e ficou. E aí eu fui direto. Não, desculpa. Antes disso, eu fui do Correio para Listel. Aliás, eu fui fazer um anúncio numa farmácia. Aí o gerente regional da Listel estava lá, eu acabei tirando a venda deles. E ele me chamou para trabalhar lá. Eu fiquei 4 anos na Listel. Eu também peguei, a gente chamava de renda, né? Quando você tem um produto, eu tinha 32 mil, foi para 240 mil reais de vendas, de anúncio. Aí foi onde eu montei meu treinamento. Na Listel, um grupo comprou a Listel, de americanos, e eles internavam a gente no hotel. Internava, e você ficava fazendo treinamento o tempo todo com eles. E eu extraí isso deles, extraí um pouco de Harvard, extraí um pouco de tudo, de experiência, também 22 anos na área, e acabei montando treinamento, entendeu? Aí fui para Alpine, depois fui para Movida, e assim foi, né? Rapaz, mas o fotolito é interessante, porque a gráfica, hoje em dia tudo digital Tudo é digital, diferente. é direto na chapa, né? Mas naquela época você fazia num papel filme ou num papel vegetal, Isso, é isso mesmo. né? Eu tenho um pouquinho, minha irmã também tem uma gráfica Ah, tem uma pequena gráfica, e, qual o nome dela? cara, é Servato. O Não meu cunhado conheço. chama Servato, mas é muito pequenininha, não, né? Ela Faz usa fotolito, trabalho. então, ainda. Usava bastante. Usava bastante fotolito. É que hoje também, do jeito que tá, não compensa Não você compensa. paga por dólar a chapa, né? É o metro do filme, na realidade, né? E você O metro do acaba. filme, na época, era $32. Você vendia 78 Então, para dólares. você ter uma gráfica pequena, não compensa. Não compensa, é Então, muito caro. compensa você ter alguém que preste esse serviço. Né? Exatamente. É mais fácil fazer a sua arte. Nós fazíamos um intervalo, né? Entre o criador
e o produto final. É nós que fazíamos isso. Tá certo. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho a si mesmo, de 5 anos atrás, Há 5 anos tá? O atrás, que você diria? um conselho que eu daria para Pro Fábio. o Fábio seria cuidar um pouquinho mais de mim, pensar um pouco mais em mim. Eu sempre penso muito cuidado com as outras pessoas e acabo esquecendo um pouco de mim. Esse é um defeito muito grande, né? Sempre dei tudo para os outros e acabei esquecendo um pouco de mim. Em termos materiais, né? Entendi. Quais os melhores investimentos de mídia para uma loja de seminovo? Muito bom, muito boa essa pergunta. Qual é o investimento? Todos. Tudo que você aparece, a loja de seminovos tem que estar. No rádio, tem que estar. No internet, no Instagram, tem que estar. Todo e qualquer veículo que fale de carro, eles têm que estar. O tempo todo. O dono da loja, ele tem que ter essa consciência que o rádio dá resultado, que a televisão dá resultado, que o YouTube dá resultado. Existem algumas empresas que têm até canal de televisão. Fala, pô, como que o cara vai vender? Aquele NO, por exemplo, tem várias empresas ali que não dá resultado. O cara não investe à toa. Ele investe porque ele sabe que dá resultado. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Panfleto, rádio, televisão, tudo de internet você tem que estar. Tem que estar, não adianta. Podcast, você tem que estar. Tem que estar em todos os lugares. Porque o interesse existe. Todo mundo hoje quer trocar de carro. Eu não conheço ninguém que você fala assim, você mesmo. Que carro você tem? Você aceitaria uma Mercedes? Aceito. Ah, eu já tenho uma mais nova. Todo mundo quer trocar de carro. O interesse existe. Tanto carro como imóvel. Só falta o canal. Mas isso não é só para venda de seminovos, né? Eu Pra acho que para tudo. todo o ramo, eu acho que tinha antigamente uma máxima de que a propaganda é a alma do negócio, Sempre foi. né? Sempre vai ser. E vai sempre ser, porque se você não aparecer, se você não divulgar o teu produto, como é que você vai vender, Exatamente. É isso né? mesmo. Então não Porque assim, não adianta. existe um carro bonito. Não existe nada bonito. Se você pensar, você está em cima de um monte de lata em cima de 4 rodas. Um Fusca faz o mesmo perfil que uma BMW faz. Entendeu? Depende da propaganda que você coloca, é que você vai designar o seu produto para o seu cliente. Classe A, classe B, classe C. Então você tem que estar em todos os lugares. Todos, 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 todos. Esses dias eu estava até no Instagram, eu vi a BMW. A BMW colocou um Instagram muito forte. Por quê? Pra quê? Porque dá resultado. Uma hora você vai encontrar uma pessoa que tem um interesse, que tem a condição de financeira, ela vai ver aquela propaganda, vai ficar na cabeça dela e vai falar, puxa, tem aquilo lá. O rádio. Ah, puxa, rádio não dá resultado. Quem falou? O rádio dá muito resultado. Se você colocar incessantemente na cabeça de uma pessoa que está dirigindo a sua propaganda no rádio, quando ela for comprar um carro, onde que ela vai? Fica no subconsciente. Fica no subconsciente. Eu tive a oportunidade de fazer rádio. Tem alguns amigos em rádio também, né? E eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos, o Marco Maciarelli, o J. Thanos, também pro Rony Viana, amigo meu, são da rádio, uma rádio de Campinas, João Carlos de Freitas, Alberto César, Tony Brau, toda a equipe lá da Jovem Pan News, meu abraço para cada um de vocês, né? São meus clientes também na minha outra área de atuação, então que Deus abençoe vocês. Tive a oportunidade de fazer rádio, né? No começo, lá atrás, rádio comunitária. E as pessoas têm aquela cisma de que rádio demora para dar resultado. Não. Nada dá resultado de uma hora para outra. Nada. Não existe. Né? Não existe. Não existe nada que dê tem que ter um tempo, né? Tem um tempo e cada propaganda tem o seu tipo de que você vai atingir seu cliente, entendeu? Público-alvo, né? O público-alvo, a forma que você tem que estar. Precisa estar. Então, qual a propaganda melhor para os seminovos? Todas. Tudo que você vê, plaquinha de rua, rádio, televisão, internet não precisa nem falar. Hoje as empresas, em média, elas gastam, uma empresa pequena de seminovos gasta 12, 15 mil por mês. Em mídia. Internet. Só que eles não estão nos outros lugares. E algumas lojas estão na frente. Por quê? Porque ela faz tudo. Tem alguns exemplos, que eu não vou falar nomes, né? Mas assim, tem exemplos que a pessoa... Tem um exemplo de um cara que comprou uma televisão. Ele comprou um canal para ele. Só ele tem o canal. Será que não dá resultado? Dá, só não tinha investido. Não. Ainda mais um cara que tem uma potência. Ele é uma potência. Então ele comprou uma televisão.
Então dá resultado. Qual é o canal? Todos. Todos. Aí tem uma questão. Tudo bem. Você criou o interesse no cliente, o cliente pegou a propaganda, foi até você. Depois disso que é o problema. Esse que é a questão. A propaganda todo mundo sabe fazer. Hoje tem uns sites, Web Motors, de carros. São sites específicos de carro. O LX, tudo. Aí o cara fala assim, puta, eu tenho que trazer cliente. Ele faz tudo. Faz tudo. Só que ele não investe No pós-venda. no pós-venda, na gente. Em gente. Eles gastam 15, 20 mil em propaganda. Aí você fala pra ele assim, viu, vamos fazer um treinamento com o seu pessoal? Puxa, quanto que é? 2 mil. Nossa, cara, meu Deus, tô sem dinheiro. Você sabe que não é. Eles não conseguem enxergar. Ninguém consegue enxergar que você investir em gente hoje é a melhor coisa que tem. Você tem que investir em propaganda, é claro, faz parte, mas uma parte disso você tem que separar para investir em gente. Em pessoas. Gente é gente. Gente que faz o negócio. É o network. É o network. Ninguém É o boca faz. a boca. Não adianta você ter uma propaganda maravilhosa, chegar lá e você ter um atendimento horrível. Isso não adianta. Deixa eu só fazer um adendo no que você acabou de dizer aqui, Fábio. Eu sou assim. Eu vou num lugar. Pode ser o mais bonito que for. Pode ter sido mais caro que eu paguei para entrar. Se eu não gostar do ambiente, se eu não gostar Acabou. do atendimento, eu viro as costas e vou embora. Acabou. Não Teve um caso adianta. que, olha só que interessante, aconteceu comigo. Eu fui numa espetaria, na minha região onde eu moro, tal, a primeira vez, fui lá, fui bem atendido, tal. Na segunda vez eu fui lá, não fui bem atendido. Não voltou mais. Eu pedi uma bebida, eu tive que ir buscar. Pedi um prato, todo mundo na mesa comeu e eu não. Na hora de eu ir embora, o cara falou, então foi isso, isso, isso. Eu falei, não. Esse espetinho. Tava errado ainda. Por quê? Porque eu não veio. Como assim? Foi toda vez que aquele rapaz passou, falou, olha, o seu pedido tá aqui. Ele levava pro churrasqueiro, onde eu tava, eu conseguia ter acesso visual. Na churrasqueira, o cara vinha, batia nas costas do churrasqueiro, conversava, vinha, pagava, pegava e levava embora. E eu fiquei sem comer até agora, eu não comi até agora. Nossa senhora. O cara, não, o senhor foi bem atendido? Eu falei, não fui bem atendido. Então, logo que você falou espetaria, o nome já diz, puxa, eu vou comer carne, eu vou numa espetaria. É isso, né? Agora, a propaganda o cara fez. O interesse foi gerado em você. Ponto. O fechamento foi horrível. Foi péssimo. Foi péssimo. A primeira vez você conseguiu achar um atendimento. Por quê? Essa espetaria, ela não investiu em gente. O cara não sabe o que está acontecendo. O dono sabe. Se você conhece o dono, você chega e fala, pô, fui mal atendido lá. Agora, a maioria dos donos não estão nem lá. É verdade. E aí, Geralmente é rede, né? é rede. O cara não tá ali. Habibs, como que o dono vai saber que você foi mal atendido? Só que ele perdeu um cliente. E no ramo de seminovos é a mesma coisa. Você vai nas lojas, você tem aquele atendimento do pois não, pois não, pois não. E o meia fase, né? O cara fica com o olho meia fase, pois não, pois não. Isso é horrível. Mas a culpa é do vendedor? Não. A culpa é de quem não acredita em gente. Você precisa investir em gente. Hoje tem um monte de coisa que se fala de vendas. Ah, funil de vendas. Que não sei, mas o que é funil de vendas? Como que você trabalha o seu pessoal com o funil de vendas? Qual a comunicação que você está falando? Como que o dono dessa espetaria falou pro cara, viu, como que você precisa atender o cliente? Ele pegou o currículo do cara, 10 anos não sei aonde, 20 anos não sei aonde. Ótimo, é isso. Às vezes, as pessoas que não têm experiência são os melhores resultados. Existe um estigma grande, principalmente na questão de venda de carro, que dizia que todo vendedor de carro, ele é malandro. Ele é enrolão, é o cara que enrola. É o cara que você não quer comprar, mas ele maqueia e te faz você sentir a necessidade de comprar aquele carro. Eu tenho um grande amigo, meu amigo de infância, que trabalhou também com vendas de carro ali pra casa dele. Assim, os caras quiseram te matar, né? Ele falou, rapaz, nem te conto, porque você é cobrado toda hora. Toda hora. Né? Eu acho que é a área que mais se cobra resultados. Na Né? verdade, É o setor de venda de veículos. Ontem até eu estava assistindo um filme True Lies, do Arnold Schwarzenegger, e o malandro era o vendedor de carro usado. Ele queria pegar a mulher e tal, não sei o quê. Na realidade, isso aí aconteceu porque lá atrás o cara não tinha profissão. Aí, eu que era gerente, eu escutava até assim. Nunca mais esqueço uma mãe que foi na loja e falou assim: pode ser até como vendedor.
Pode ser até como vendedor, olha que absurdo. É profissionalismo. Não existe profissionalismo na área. Esse que é o problema. Foi qualquer um que foi colocando. Eles não se vestem, não se arrumam, entendeu? Porque eles acham que o carro vende. O carro se vende. Ele acha que o seu gosto tem que. Então, por que uma loja hoje de 45 carros não vende 30? Porque só vende para quem quer comprar. Aí o cara faz o quê? Ele investe 30 mil na propaganda. Para quê? Para gerar 1.000 clientes para ele. Só que 1.000 clientes, se ele vender 30 carros, 0,3. É conta, é simples. Ele não está conseguindo reverter, ele não está conseguindo fazer a proporcionalidade. O tanto que ele está investindo não está adiantando. Se ele pegar e investir 10 e 10 em gente, provavelmente ele vai ter muito mais cliente e muito mais resultado. Entendeu? Então, essa história de, puta, é tudo malandro, é por causa disso. Qualquer um hoje vendia carro. O cara comprava o carro aqui e vendia ali. Só que hoje não dá mais tempo. Hoje, a linha da informação, ela é muito tênue. Você chega na loja, você sabe mais do carro que eu. Entendeu? Você sabe mais do carro que eu. Então não é o produto que vai vender. Sou eu que vou vender. É o vendedor que vai vender. O vendedor ainda faz a diferença. Faz, sempre fez. Eu entrevistei aqui o Jerry Parreira, ele é dono da rede de barbearias Guanabara, né? E ele falou que tem um trabalho de treinamento e tal. E é interessante, porque olha só, a pessoa não tem profissão, a pessoa não quer estudar, vai ser barbeiro. Vai ser barbeiro. Cabeleireiro. É fácil, né? Por quê? Porque o investimento é baixo no curso, vamos dizer assim, Alguns nem curso tem. né? E vai lá e fala, alguns são autodidatas. E na questão, acho que da venda, é mais ou menos aquela história, vamos jogar bola, você é ruim, você é goleiro. Aí se você não é ruim, se você é ruim, não sabe jogar bola e não sabe ser goleiro, É isso. você vai ser o treinador, o massagista, o cara que Qualquer leva a coisa. roupa, né? Então acho que tem ter sido mais ou menos isso. Hoje, com a internet, eu acho que não dá para você simplesmente achar que as pessoas vão na loja, qualquer seja o ramo, Exatamente. tá? Qualquer seja o ramo. Sem conhecimento de causa. Sem conhecimento de causa. Foi isso o O tempo. foi isso o tempo, e isso é assim, são coisas que o dono, o gerente, as pessoas têm que se atentar ao atendimento. O atendimento vai ser bom. Em 1950, os melhores atendimentos são iguais aos de hoje, porque o nosso cérebro é igual. Só que o dono, eles não investem em gente. Gente, vocês precisam investir em pessoas. A propaganda, todo mundo já entendeu. Algumas, como a gente estava falando, o rádio. Você vai falar para um cara de loja de carro, você é maluco, não tem dinheiro. Não é que ele não tem dinheiro. Ele não vê o resultado. Quando eu vendia a lista telefônica, eu até tinha uma. Os caras falavam assim: ah, não dá resultado. Lista telefônica não dá resultado. Lista telefônica era o Google antigamente. Aí eu falava assim para ele: vamos fazer o seguinte? Vou fazer um anúncio de graça para você e vou colocar o telefone da sua esposa. Ela atende. Não, mas aí não. Minha esposa vai encher meu saco, mas não dá resultado. Qual que é o perigo? Nenhum. Então faz uma propaganda de rádio, põe o telefone da sua esposa. Você vai ver ela te encher a paciência. Fala, viu? Tô me ligando e não sei o que. Que tu mandaram passar no WhatsApp para mim. Você tá deixando da sua empresa de ter esse resultado. Eles estão deixando de ter esse resultado. Tudo bem. Entenderam. Saiu a internet, Web Motors do Santander e carros do Itaú. Puta, dá resultado. Os caras investiram. Em gente. Absolutamente Nada. nada. Conte-nos um pouco da sua história profissional. Você foi gerente por muito tempo. E aí, quais as histórias que você tem para contar pra gente? Nossa senhora, eu comecei na Xerox do Brasil, depois eu fui para Grafitusa, no Espírito Santo, voltei para cá, montamos uma empresa de fotolito, ficamos 2 anos, e acabou dando errado, infelizmente, mas é experiência de vida, não deu errado, deu certo, tudo é aprendizado, né? Aí fui pro Correio Popular, do Correio Popular, como eu já tinha dito, eu estava vendendo uma farmácia na John Boy Dunlop, aqui em Campinas, e aí o gerente regional viu eu vendendo, eu tirei as vendas da Listel e coloquei no anúncio no jornal. Falei pro cara que dava mais resultado no jornal. O valor investido. Aí o gerente regional me chamou, eu fiz mandei meu currículo, eles me contrataram. Aí eu fui para lá, fiquei 4 anos, graças a Deus, eu só não fui campeão nacional porque teve uma venda que ficou meio, mas regionalizado eu fui campeão durante 4 anos consecutivos. A gente viajava pelo Brasil inteiro, pelo estado de São Paulo inteiro. Aí foi o fato da Alpine, que eu precisava de carro, eu tinha um Gol velho,
Aí eu ia pra Alpine, comprei um Gol 95, fui pra Rio Claro, vendi o carro, porque lá é mais caro o carro. Voltei, comprei o 96. Com o mesmo dinheiro que eu vendi o 95, lá eu comprei e voltei no 96. O 96, eu voltei, vendi em Rio Claro o carro, voltei lá, comprei um 2001, com o valor que eu tinha vendido em 96. Olha Aí só. o gerente da Avenida Brasil, que é a loja da Alpine Veículos, do Rogério, falou, viu, vem trabalhar com a gente. Só que eu não sabia nada de carro. Sabe o que é saber assim, ó? Eu não sabia o que era um DUT, eu não sabia o que era um documento. DUT, para quem não sabe, é o documento único de transferência, que hoje virou um ATPV, que é tudo. Então eu não sabia nada. Mas aí a psicóloga falou, nós vamos apostar em você. Lembra que eu falei que eu acho que as pessoas que têm menos experiência, elas não têm os vícios, né? Aí, cara, nossa, graças a Deus eu voei. Fiquei de 4 de agosto até 4 de agosto de 2008 como um dos melhores vendedores do grupo. Várias vezes eu fui campeão. E aí eu passei a ser supervisor de uma loja no Parque Prado, Shopping Parque Prado. A loja não vendia e, graças a Deus, não tem milagre. Tem trabalho. Tem trabalho. Tem trabalho e, assim, tem que cuidar de gente. Gente, nós não somos nada sem pessoas. Eu bato tanto nessa tecla porque em vários lugares que eu vou, que eu falo, eu conheço o dono da loja, eu falo, viu, você não quer fazer um treinamento? Ah, não. Aí, o que eles fazem? Eles fazem treinamento pro cara que faz a melhor propaganda. Aí eles vão lá, os caras contam a história do porta em porta. Venda não é só suor. É técnica. É profissionalismo. E aí eu fui trabalhando esse lado. Aí eu apresentei esse projeto pro dono da Alpine, que era o meu treinamento. Aí ele falou, vamos fazer todo mundo que entrava na Alpine Tinha que passar pelo tinha que treinamento. passar pelo treinamento. Aí foi vários treinamentos que a Alpine fez. O Rogério tem uma cabeça super, super aberta. Aí ele fez vários treinamentos, aí todo mundo que entrava passava por documentação, e aí foi muito legal. Aí saí de lá e fui pra Movida. Fui pra Movida, eu queria colocar esse projeto lá. Fiz o feirão da Movida, eu que desenvolvi o feirão da Movida, que não existia até então uma empresa de carros de locadora fazia feirão. Foi um sucesso, graças a Deus, vendemos 62 carros. Só a minha loja, fora as outras lojas que tinham 4 lojas inclusas nesse feirão, que foi no Dom Pedro. E aí eu saí, falei, viu, vou trabalhar com consultoria. Aí comecei a fazer treinamento. E ainda vendo o carro, passo um carro de uma loja para outra, isso, aquilo. Mas eu faço treinamento. Várias lojas já fizeram, tiveram resultados, não posso falar o nome, é claro, mas tiveram bastante resultado. E aí fez 2 vezes. Fez uma, depois de 1 ano e pouco, ele chamou eu e falou assim, viu, preciso de você de novo. Reciclar. Reciclar, gente. E é uma coisa que eu tenho sonho de fazer na minha vida. Viver disso. Tá, você falou de propaganda, eu lembro que costumamos dizer assim, o Barbosa ele não é velho. Não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Na década de 70, finalzinho da década de 70, 80, tinha uma propaganda de uma concessionária que chamava Vimave. Eu lembro. Se eu não me engano, eram 2 pessoas que estavam indo para uma pescaria, né? E um deles, se eu não me engano, era o Ali Toledo, que fazia. Aham. Né? Um deles, o outro artista, trabalhou muito tempo nos Trapalhões, e eles iam e falavam, essa pescaria vai ficar na história. O Ali Toledo, pois é. Pois é. Né? Pois Aí é. Aí ficou. Vamos lá passava, comprar um pois aí é. passava o carro, os carros quebrados, os caras zoando, né? E ele, pois é. Aí quebrou o carro deles. E eles começavam a empurrar o carro. Aí os caras. Aí o cara falava, essa pescaria vai ficar na história. Ele, pois é. E o carro deu problema. Ele, pois é. Aí não sei o que. Depois ele falou, pois é. Você só fala pois é. Ele falou, pois é mesmo. Se tivesse comprado nave Mave, né? Não Então, teria problema. e associou carro ruim. Pois é. E o cliente chega e fala: vim comprar um poisézinho. E carinhosamente, esse apelido foi dado pro Fusca, Foi. né? Foi isso mesmo. Que é aquela questão da propaganda que fica enraizada Enraizada. nas Isso aí, pessoas, as né? pessoas. É assim, ó. Muitos donos de loja tiveram, assim, uma época, uma fase. Quando surgiu. Depois do plano Collor, que veio os outros carros importados e tal, eles tiveram uma oportunidade. Você comprava um carro por 10 e vendia por 20. Era em 24 vezes, 12 vezes. Os caras tinham. Então, muita gente ganhou dinheiro sem precisar ter investimento em gente. Hoje é o que você falou. Não dá mais tempo. Não tem como.
Você não pode deixar um funcionário seu, um vendedor seu, conversar com o cliente o primeiro acesso pelo WhatsApp. É uma loucura isso. Você atende quem te chama pelo WhatsApp? Cara, Aí, assim, pelo podcast, aqui pelo Chronicast, eu até atendo, né. mas se eu falar para você, oi, Cara, existem alguns modelos de alguns programas que assim, você faz propaganda na Webmoto, vários sites. Aí esse programa ele une todos eles. Aí o Barbosa queria comprar uma BMW. Aí esse programa vem, manda pro vendedor, o vendedor aperta um botão assim: "Olá, eu sou o Fábio da Tal Veículos. Você teve interesse no carro assim assim, sabe?" não, não atendo. Então, Não, 90% dos atendimentos é assim. não atendo. Por isso Não, que o não, cara não, 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 você não, não, não. atende, é automático. Não, O cara não. aperta um botão, ele aperta um enter. E aí, o gerente, o dono da loja, que vai fazer esse controle de como está sendo atendido o cliente, ele não consegue chegar a isso, porque lá foi atendido, o cliente foi atendido. O cliente foi atendido, entendeu? Então, é horrível isso. Isso aí, o meio de comunicação tá errado. Tá totalmente errado. Aí o cara vai lá, tem que fazer o quê? Investir mais em propaganda. Ele tem que se explodir na propaganda, entendeu? Pra poder tentar dar um resultado, né. Fábio, o que você não mudaria de jeito nenhum por qualquer pessoa que fosse? Eu não mudo de forma alguma, não tem como. A minha crença em Jesus e Deus. Isso eu não faço por nada e por ninguém e jamais vou fazer. Qualquer pessoa que, eu não sei, né? É até difícil falar, mas assim, uma pessoa que tem um pouco de estudo, ou que não precisa ter estudo, né? É você não saber que existe um Deus, que existiu Jesus Cristo, eu acho que não, isso eu não mudo. Isso, eu acho que eu teve um caso de um dono de uma empresa que falou para mim assim: nem se Deus descer na Terra. Eu nunca mais falei com ele. Se ele estiver ouvindo, ele vai saber quem é. Eu nunca mais falei com ele, porque eu levei até um susto, né? Porque como o cara fala assim do meu pai? Não tem como. Eu não vou deixar, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu sou cristão, Uhum. sou evangelista na minha igreja, né. E eu digo uma coisa: se tem uma única verdade que é universal e absoluta para qualquer religião, indiferente de qual que seja, é uma só: Deus é um só. Não tem jeito. As formas de se chegar a ele nem sempre são as mais ortodoxas, não são, nem sempre são Exatamente, isso mesmo. as que valem, as que são certas, né? Mas Deus é um só, né? Achei interessante, né? Você é cristão, Eu sou cristão e né? eu chego a ficar até um pouco assustado, porque eu tenho sobrinhos, né? E essa geração é assustadora, porque tudo eles têm uma lógica pra coisa, né? E tem coisa que você não tem lógica. Existem algumas coisas, por que que eu tô aqui? Por que que você tá aí? Não tem. Eles não conseguem compreender que existe uma força maior. Isso é muito preocupante. Porque como hoje você não tem tempo, hoje as pessoas não têm tempo. Eu vou sair daqui, até eu chegar no meu carro, eu vou ficar no celular. Não tem tempo. Antigamente as pessoas, puta, eu quero ter tempo, né? Eu quero ter tempo, eu quero ter tempo. As pessoas até tinham tempo, mas hoje diminuiu muito. Porque você tem uma conexão toda hora, o tempo todo, com todo mundo. O dia inteiro. Ah, eu quero esperar sexta-feira, sábado e domingo pra ficar. Você não tem. Você percebe que vocês não tem mais tempo? E essa geração nova acabou desprovida. Pode ser que seus filhos, o meu, pode ser que a gente fale assim, poxa, eles conhecem. Mas se você conversar com a maioria, eles não conhecem. Então eu não mudo. Isso, eu até tive uma breve discussão com minha sobrinha, que falou assim, ó, não fale assim do meu pai. Não tem jeito. Você tem que acreditar. Eu não mudo. Essa crença minha, não existe nada no mundo que faça eu mudar. Então, Você faz parte de alguma igreja? não faço parte, mas eu frequento a família da fé. Normalmente eu conheço o Rodrigo também de Hortolândia. Às vezes vou na igreja católica. Eu acho que onde está Deus, eu quero estar. Até na, Entendi. na, na igreja universal, fui também. E assim, aonde eu fico meio preocupado até com esse negócio com esse lance de religião. Porque o homem não é perfeito, né? Mas onde Deus está, eu acho que a gente tem que estar. Então eu não faço parte de nenhuma igreja em si. Porque tem homens, entendeu? E a Uhum. gente eu acabo conectando. É mesmo porque é interessante que quando
Jesus, na Bíblia, ele institui a igreja, que ele está conversando com o apóstolo Pedro, né? Ele diz assim, ó, sob esta pedra eu edificaria a minha igreja. Mas ele não fala, sob esta pedra eu edificaria a minha igreja Né? tal, Exatamente. né? Então as pessoas têm que quebrar um pouco esse paradigma de achar que igreja e É a religião igreja que ela faz. está relacionada a um templo físico e a uma nomenclatura, Uhum, sim, sim, sim. né? Todos nós cristãos somos irmãos em Cristo, né? E temos a gente tem essa autonomia de dizer pela nossa fé em Cristo, Exatamente. É né? isso mesmo. E assim, a igreja é um assunto até meio complexo de falar, porque tem muita gente, mas assim, aquelas pessoas lá atrás, quando tinham Jesus Cristo andando na frente deles, eu fico imaginando, você vê o cara, você fala assim, nossa, aquelas pessoas não tinham religião. Concorda comigo? Aquela mulher do fluxo de sangue, para quem não conhece o trecho da Bíblia, que ela encostou, Jesus estava no meio da multidão, ela encostou no- 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 Na roupa na roupa de Jesus e ele falou assim: quem me tocou? E ele deixa claro: a tua fé te curou. salvou. E assim, se a fé que cura, se a fé que faz tudo, entendeu? Aí você fala, pô, existe uma guerra da igreja que você fala assim, viu? Por que existe o mal então? Porque vocês deixam, a gente tem fé no mal. A gente tem fé no mal. Eu, passando por uma situação, eu vejo que eu tenho fé no mal. Eu falo, pô, o mal é forte. Inconsciente, é claro. Mas as pessoas têm fé no mal. Então, quem cura, na realidade, é a sua fé. A sua fé cura. Então, a igreja é bom. Puta, eu prefiro que abrisse 10 igrejas do que 10 bar. Sabe o que é interessante que você acabou de falar sobre a crença no mal? O ser humano, ele é muito focado no negativo, Uhum, sim, sim, tá? sim. É muito forte o poder do negativo na vida do ser humano. Por que eu digo isso? Se a pessoa fala, exemplo, ah, fizeram uma feitiçaria contra você. Uhum, A pessoa fica desesperada, é isso mesmo. fica preocupada. Mas se a pessoa fala, não, mas relaxa, Deus quebra essa feitiçaria. Ah, tá, mas será? É, Então, quer como, dizer, né? dá para o mal um Uma força. poder maior do que ele tem. Se você acredita que Deus é maior que tudo, é maior que todos, Ele que fez tudo. então pronto, ele vai derrotar o mal. Mas o ser humano ele é muito negativista. Se você falar, eu costumo, uma vez conversando com alguns jovens, eu falei sobre isso. Falei, olha, se eu falar para você, ó, tem um rapaz assim, amigo meu, ele estava com câncer fase terminal, ele foi na igreja, a igreja levantou uma oração, Deus usou uma pessoa lá e ele foi curado. A pessoa não acredita. Não acredito. Mas você fala, ô rapaz, você viu o E, eu, Fábio? e O assim, Fábio, rapaz, nossa, você não tem noção. O Fábio, você acredita que ele pegou uma doença aí e tá para morrer? Todo mundo vai te ligar saber como é que você tá. exatamente. É isso É mesmo. incrível como o mal tem o negativo, ele tem Uma força. uma força muito grande. E baseado nisso, como que você faz para manter a mente sã no dia a dia? Cara, normalmente eu escuto muito a Casa do Saber. Não sei se você conhece a Casa do Saber, eu Não. escuto muito eles. Tem filósofos, tem doutores, tem um monte, eu escuto todo dia. Todo dia faz muito tempo que eu ouço isso e tento fazer algumas coisas de filosofia e faço academia, né? Faço academia e eu adoro vender, cara. Eu gosto demais de vender. Então, para mim, a minha terapia é venda. Seja lá o que for, se for uma blusa, se for um sapato, se for qualquer coisa, eu gosto de vender. Eu gosto de estar no meio da venda. É gostoso. Isso que eu adoro fazer. Entendeu? Bacana. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? O melhor conselho que eu recebi na minha vida foi da minha mãe. Foi cuida de você. Cuida um pouco de você. Entendeu? Isso a minha mãe falou pra mim há muitos e muitos anos atrás. E até hoje ela fala: filho, cuida de você, cuida de você, cuida de você. Mas assim, eu acho que eu sou cuidado por Deus. Que bom. Você criou algumas metas para este ano, certo? Já cumpriu alguma? Não, ainda não. Uma das metas é eu quero comprar um carro novo até dezembro. E a outra meta é fazer com que o meu treinamento, meu curso, enraize em Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba. Eu quero que o meu treinamento enraize. Eu não consegui ainda.
Mas vou conseguir, eu tenho certeza. Então já aproveita e me fala do seu projeto de treinamento, esses cursos seu. O Fala um treinamento pouco. meu, ele trabalha, como nós estamos falando, tem a propaganda. Uhum. Gerou um interesse na sua cabeça, aí o cliente foi até o local, ele foi até a venda, ele foi ver o carro, ele foi ver o sapato, ele foi ver. Nesse momento que o cliente chega na loja, não tem como, o carro usado é muito difícil comprar pela internet. Porque você tem que ver o carro, você tem que olhar e nada substitui o vendedor. Sabe qual que é a empresa que mais contrata vendedor no mundo? Não, Imagina, o Google. olha aí. O Google é o cara que mais investe em vendedor no mundo. Não sei se você já recebeu, vendedor de rua, vindo e falando para você: "Ô, você não quer fazer o Google?" Meu, a internet é tão simples, né? Você podia fazer lá, mas você tem vendedor lá. O projeto do meu treinamento é exatamente você investir no vendedor. Ele saber o que está fazendo. Eu e você, nos encontramos aqui agora. Você abriu um sorriso, eu abri um sorriso, você me abraçou, oh, tudo bem e tal, não sei o quê. Isso faz parte da venda. Você se vende, eu me vendo. Por que que acontece isso? Porque quando eu entrei, eu estava com uma tensão alta. Até pelo que aconteceu aí. Você também estava com uma tensão. Quem é o Fábio? Se eu sair daqui agora e ir na recepção, a minha tensão sobe. Como que nós abaixamos essa tensão? Sendo simpático, sendo feliz. Porque ninguém consegue resistir a um sorriso. Se eu começar a dar risada aqui, você vai começar a dar risada Vai também. rir também. Eu vou rir É também. verdade, é verdade. Então, quando você entra numa loja de carro, o que você tem que trabalhar no vendedor é o quê? Primeiro passo, o que você precisa fazer? Baixar a tensão de relacionamento do cliente. Algum dono de loja sabe disso? Alguma vez já falou isso para ele? Por que precisa baixar a tensão de relacionamento? Porque você falou. Vendedor de carro usado. Vendedor. Vende dor. Então você já chega no lugar, você fala assim, você está preparado para bater no vendedor. Todo mundo, quando entra num plantão de vendas, quando entra numa loja de carro, quando entra em qualquer lugar que tenha vendedor, ele já tá com aquilo na cabeça, no subconsciente. Esse cara vai me enganar. E quando você tem uma baixa de tensão, ô meu amigo, tudo bem? Vamos comprar um carro hoje, ô, tudo bem. Você sente que o cliente vai se sentindo mais à vontade conforme o tempo vai passando. Como que é o atendimento hoje? Você vai ver um HB20, vendeu. Você chegou e falou para mim assim: tem HB20? Não. Aquele vendeu. Acabou. Você vira e vai embora. É bem assim. Então, Mas tem isso. outros carros além da Tem HB20, outros né? carros, eu não sei qual que é a sua necessidade. Afinal, você compra um monte de lata em cima de 4 rodas. Eu preciso saber qual que é a sua necessidade. Baixa atenção. Descobre tudo que o cliente precisa. Eu tive um cliente uma vez, queria porque queria um Vectra Elite. Vectra Elite automático. Vectra Elite, eu falei, Vectra Elite. Aí, o vendedor falou, não tem. Eu falei, opa, tudo bem, então, o que você vai fazer? Uber. Você acha que dá para o cara fazer Uber com um Vectra Elite? Eu tava dispensando uma venda. Não é o carro ideal para ele. Às vezes o cliente vai em busca de uma coisa e você, com a descoberta que você descobre tudo do cliente, você consegue encaixar uma coisa muito melhor para ele. Muito melhor. Você faz ele entender a A necessidade necessidade. dele. E ainda antes disso, o que eu precisava muito que os donos de loja, donos de empresa soubessem, o que é funil de vendas? Como que é a comunicação com o cliente? Esse WhatsApp que eu te falei é o normal hoje. Hum. É o normal. O cara manda um monte de fotos já do carro para você. Você fala, meu, o que é isso? Agora, eu vou te dar um exemplo claro. Se eu ligar para você agora, eu falar assim, você atende, eu falo, oi, é o Fábio da Vivo, eu tenho uma oferta especial para você, não atende. Eu já desligo. Já desliga. Fala, poxa, de novo esse cara me torna as Agora, se eu paciência. te ligar e falar, oi, Barbosa, tudo bem? Como é que estão as coisas? Pô, quem é? Baixei a tensão de relacionamento, que é mais importante. O meio de comunicação. Quem mais liga, mais vende. Quem mais liga, mais vende. Isso é o funil de vendas. Quem mais liga, mais vende. Porque quando eu mando um WhatsApp para você, você tem um meio de comunicação, um código, certo? Aí você vê o código, entra no seu cérebro, você fala, será que eu vou responder? Agora, se eu te ligar 3 vezes do mesmo número, perigoso você retornar para mim. O que aconteceu? E depende de como eu ligar para você, como eu responder para você, você vai ter um resultado. O meu treinamento cabe exatamente isso, trabalhar a gente.
Depois que eu descobri tudo, eu vou pro fechamento, eu vou pra apresentação. O que é melhor pro cliente? Eu preciso fazer o melhor pro cliente, entendeu? E os caras têm que saber. Tá caindo um monte de cliente do céu pra eles, assim, ó. Cai. É identificar a real necessidade do cliente para aquele momento. Exatamente. E também, o que é mais importante, eu trabalho com micrometas. Os donos de loja não trabalham. Quanto que o seu vendedor tem que vender até sábado? Entendeu? Se você tem 4 vendedores, ele tem que vender. Vamos supor que a loja tenha 30 carros. Ele tem que vender um carro, 2 carros, vai. Para ele vender 2 carros, quantas ligações ele precisa fazer? É tudo número, é estatística. Quanto mais você liga, mais você tem resultado. Vende. E se você ligar, você tem o passo e o processo da venda certinho. Isso serve só para carro? Claro que não, para tudo. É mais ou menos assim. Eu trabalhei 5 anos com adestramento de cães, né? E eu tive conversando com um rapaz, hoje, fora daqui, eu também atendo como barbeiro, né? E eu conversando com o cliente, falou: pô, rapaz, você é adestrador de cães? Sou. Sempre alguém tem uma pergunta, tá? Entendi. Tá? Sempre alguém tem uma pergunta e relacionado a essa questão do cachorro. Ah, então você pode me ajudar? Tem isso, tem aquilo. Você fala, tá bom. Aí eu fui saber, o rapaz tem um husky, né? Falei, tem 1 ano, esse cachorro é assim, é assado. Ele foi falando, falei, tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira coisa, eu quero um cachorro. Legal, Sim, sim, sim. bacana. Você quer um cachorro. Primeiro passo. Tá. A intenção. Que cachorro você gosta? Ah, eu gosto do Rottweiler. Eu gosto do Belga Malinois, do Pastor Alemão, do Fila. Falei, ah, tá. E qual a sua intenção com o cachorro? Ah, eu quero um cão de companhia. Então não é nenhum desses Não é nem... cachorros. Aí eu moro num apartamento. Eu quero Então, que é um assim, não, Rottweiler. você pode ter um Rottweiler no Pode. apartamento. O que Não você tem quiser. problema. Você pode ter, indiferente do tamanho do cachorro, você pode ter um Terra Nova no Sim, sim. apartamento. Né? Um São Bernardo. Desde que você dê atividade para ele. Aí falou, tá, legal. Jamais você vai ter um Pitbull, um Rottweiler como cão de companhia. Não tem como. É um cão de trabalho. Isso está no instinto dele. Tá bom, legal. Você identificou o cachorro que você quer, a raça que você quer. Qual que é o próximo passo? Procurar um canil? Ah, eu comprei em Santa Catarina, tá? Você foi acompanhar a mamada da matilha? Não, meu amigo. Não sabe O nada. que que acontece? Por que eu digo isso? O cachorro, que é o maior da ninhada, o mais forte, o mais bonito, ele é o líder da matilha. Então, se você não souber como ter acesso a ele e mostrar que você é o líder dele, ele vai mandar em você, né? Eu falei pra pessoa assim, sabe o que aconteceu? Quando você viu, nem titubearam. Te venderam porque você viu o maior, o mais forte, o mais bonito, é o líder. É esse, vende logo. Porque Exatamente. quando você não tem a opção que você não vê, que você não conhece, o cara fala, ó, manda o líder, o cara se vira. Porque lá na frente o cachorro vai mandar em você. Falou, ah, tinha uma moça mesmo que tinha um outro cachorrinho e ela estava escolhendo, ela não escolheu o mais bonito, escolheu o outro. Por quê? Porque viu, era a fotógrafa do canil. Ela sabia. Então ela sabia o tamanho do problema. Então, aí o cara fez o quê? Ele vendeu a dor pro cara. Vendeu a dor. Dane-se. Passou 3 adestradores lá, Barbosa. Você não pode ir, eu vou lá fazer uma avaliação. Porque eu não vou ser o quarto. Tá certo, Né? certinho. Então, assim, você tem um sistema, e acho que é bem isso. É bem isso. É assim, o pós-venda, né? Que o é mais controlar a forte. mente do vendedor. Ele precisa controlar a mente do vendedor. Ele precisa saber por que o cara quer um Rottweiler. O vendedor, ele tem que estar preparado, ele tem que saber tudo o que está acontecendo em volta. Ele tem que ter informação. Ele tem que abrir um UOL todo dia de manhã e ver quais as informações mais importantes do dia. Para ele ter um assunto com o cliente. Ele não precisa falar de religião e futebol, nada disso. Ao menos que ele seja Guarani, o cara seja Guarani, tudo bem. Mas tem que estar atualizado. Tem que estar né? atualizado. Ele tem que saber. Esse fator que você falou do cachorro, por que você indicou melhor? Porque você estava preparado. Você sabe o que você está falando. É bem isso. Entendeu? Então, é isso que eu precisava que os donos de lojas soubessem. Eles precisam preparar os vendedores, saber o que está fazendo, baixar a atenção, descobrir todos os fatos do cliente, descobre todos os fatos do cliente, para saber se aquele carro é o melhor. Por que o cara queria um Rottweiler? Porque ele viu um dia alguém com Rottweiler, ele achou a pessoa, e então ele acha que. Ou ele escutou alguma coisa, que o Rottweiler é um cachorro muito bom. É a mesma coisa que quando você vai comprar um carro. Nem tudo aquilo que você quer realmente é o melhor para você. É o melhor para você. Né?
Hoje você é consultor, como é esse desafio? Rapaz, esse desafio é uma coisa bem complexa, porque esse papo que nós estamos tendo aqui é muito difícil de você ter com um dono de loja. Uhum. Porque o cara normalmente não tem tempo, ele não consegue, conciliar, ele vê o que é melhor e, assim, por alto. Por que que ele começou a fazer web motors? Porque ele viu um amigo dele que deu certo, que deu certo, que deu certo. Então, esse processo está sendo assim ainda, porque eu comecei faz pouco tempo. Então, um indica para o outro indica para o outro indica para o outro, entendeu? E qual o maior desafio de um líder? O maior desafio de um líder é treinar a equipe dele. Treinar, treinar, treinar. Quem não treina, não chega em lugar nenhum. Quem não se prepara, não vai para lugar nenhum. Como que se atira? Apontar, preparar fogo. Não pode ser, tem que preparar, apontar fogo. Tem que se preparar, tem que treinar a equipe. Todo líder que a equipe vê, que ele sabe o que está fazendo, que ele está treinando ele para o melhor, ele tem a equipe na mão. Sempre. Comprar um carro que já foi alugado, realmente vale a pena? Vale. Ah, as condições de um carro não é a placa dele. Muita gente fala assim: eu não vou comprar carro de locadora porque foi alugado por um João que eu não conheço. Não, não compre a placa. Compre um carro. Vai lá, olhe o carro, leve no mecânico, leve num funileiro. E é isso, porque muitos carros que não são de locadoras são muito piores. As pessoas não conseguem compreender isso. O carro é o carro, não é a placa. Porque tem muitos carros de locadora, por exemplo, que ele nem aluga. Ou às vezes aluga, é uma frota de 100 carros, fica 10 parados e um desses é isso. Entendeu? Então, o carro ideal é o quê? Levar no mecânico, levar no funileiro. Não compre placa, compre carro. E como comprar o carro ideal? Carro ideal que você tem que comprar é, primeiro, saber das suas necessidades corretas. Nem sempre, que a gente estava falando aqui, o que você viu é o melhor para você. Por exemplo, um cara que tem 100 mil reais. Qual o melhor carro para ele? Será uma BMW 2015? Um nível zero, 125. Vai depender muito da sua necessidade. Você tem que descobrir quem você é. Se você quer se aparecer, se você quer o carro para isso, se você quer o carro para aquilo. Isso é o vendedor que tem que fazer. Para que eu vou usar o carro? Eu vou usar o carro para ir de volta do trabalho. Onde você trabalha? Em Jundiaí e mora em Campinas. Vai pegar um carro 2.0? O carro ideal é o vendedor tem que descobrir tudo de você e te encaixar o carro certo. Como tudo na vida, todas as vendas tem que ser assim. Como saber se uma loja é 171 ou não? A gente vê muito casos de documentação, fraude, né? Fala um pouco pra gente como saber se a loja vai te enrolar ou não. Então, isso é uma coisa muito complexa, que as pessoas elas compram no impulso, elas veem o carro, vai lá e compra e pronto. Pede o documento do carro, vê se o carro tem laudo cautelar, toda empresa tem que fazer laudo cautelar nos carros. Pede a apresentação do laudo cautelar na hora da compra. A apresentação do laudo cautelar, o laudo cautelar tem tudo. Se o carro é de leilão, se o carro foi batido, se o carro... Alguns laudos, ele é combinado com o outro, mas o laudo é uma segurança para o vendedor, para o cliente, aliás, não para o vendedor. E para o vendedor também. É muito difícil você descobrir se uma loja é 171. É muito difícil. Isso para você vai ser. Você tem que, você tem que se armar de tudo. Levar no funileiro, levar no mecânico, olha o laudo cautelar, pede a documentação, verifica se o carro não tem multa, se o carro não tem IPVA atrasado, você está seguro com tudo. Tem loja 71 um monte. Muita, 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 muita loja 71. Mas dá para você conseguir evitar. E às vezes a loja nem é 171, às vezes é um carro que entrou um bloqueio, é um carro que umas multas que não entraram na época que você comprou, entra depois, aí o cliente acaba falando que o cara é 171. Hoje não dá mais no mercado. Hoje não tem espaço para você ser 171. Não consegue. Só se o cara for muito 171. Mas é muito difícil. Porque tem várias formas, como eu falei para você. A informação é muito tênue. Você sabe o que é laudo cautelar? Você sabe, João sabe, todo mundo sabe, entendeu? Então, uma forma é se precaver. Funileiro, mecânico, laudo cautelar, pede o documento. Se você tiver um despachante, ó, tem alguma multa? Tem algum bloqueio, alguma coisa? O cara vai te falar, acabou. Não tem como. Tá certo. Bom, conversei aqui com o Fábio Luiz Sarti, uma conversa bacana, pena que o nosso horário já voou.
Assim, a conversa quando é boa, e ir embora. vai Nossa, já foi rapidinho, tudo isso já. né? Que é consultor e hoje tem aí um curso para vendedores, Técnicas de vendas. técnicas de vendas muito bom. Então, deixa seu telefone aí se alguém quiser entrar em contato com você. Meu telefone é 19 99944 7255. Entre em contato, gente. Meu nome é Fábio. É isso aí, Fábio. Eu quero agradecer principalmente a você que acompanha os nossos conteúdos aqui no Chronicast. Lembrando sempre que esse canal foi criado, né? Esse podcast foi criado para trazer entretenimento e muita informação para você que nos acompanha no YouTube através do Chronicast Podcast Barbosa Júnior. E se você ainda não se inscreveu, corre lá no canal, se inscreve, deixa o like, pode comentar, compartilhar, faça o Chronicast chegar muito mais longe. E desde já eu quero agradecer. E se você tem aí, ó, uma história que vale a pena ser contada, anote aí. 019 978050533 é o WhatsApp aqui do Chronicast. Não faça ligação, que não atende, é só mensagem mesmo, tá bom? Pelo WhatsApp. Conta aí um pouco da história da pessoa, deixa o nome, o contato e a produção vai ligar, vai conversar, e se der tudo certo, a pessoa vai estar aqui comigo, contando a história aqui no Chronicast, tá bom? Então eu fico esperando você lá. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Obrigado você, Barbosa. Foi um prazer. Que deu, o prazer foi meu. E muito obrigado para você. Um forte abraço. Estejam sempre com Deus.